Fala pessoal, tudo bem? Então, ó, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como é que vocês podem resolver os exercícios. Então, ele é para ensinar vocês a desenvolver o exercício aí relacionado à estrutura do átomo e à distribuição eletrônica, ok? Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aí. O que eu quero que vocês façam? Eu dei um elemento químico, né? E com as informações que eu apresentar para você, eu quero que você diga para mim a quantidade de prótons, nêutrons, elétrons, o número atômico e a massa desse elemento. Eu vou deixar aqui a colinha do lado, né? Pra gente poder lembrar aonde fica a massa, onde fica o número atômico. E vou deixar uma outra colinha aqui, que é a formulazinha pra gente poder achar a massa quando ela não for dada. Ou achar até o número atômico e o número de nêutrons aí, ok? Então vamos começar com aquilo que a gente tem, tá? Então se eu olhar aqui, ó, o que eu sei? Esse número de baixo aqui, ele representa o número atômico, que a gente simboliza pela letra Z. O número de cima, ele representa o número de massa, que a gente simboliza pela letra A, ok? Então, no caso aqui, o número atômico é 11, o número de massa é 23. Então, vamos começar a resolver o exercício, tá? Então, vamos escrever aquilo que a gente já tem disponível aqui. Então, vamos começar ali com o número de massa, vamos de baixo para cima. Então, o número de massa que ele dá para mim é 23, porque é esse númerozinho aqui de cima, ó. Então, põe aqui, ó, 23. Outra coisa que ele me dá facinho de cara é o número atômico, que é o de baixo aqui, ó, está escrito 11. Não sei se vocês lembram, mas lá na aula teórica a gente viu que a quantidade de prótons é a mesma coisa que o número atômico, né? É o mesmo valor. Então, se o número atômico é 11, a quantidade de prótons vai ser 11 também, ok? E aí, como a gente não tem aquele sinalzinho de mais nem de menos aqui, eu sei que esse átomo, esse elemento químico aqui, ele está neutro, ou seja, a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se eu tenho 11 prótons, eu vou ter também 11 elétrons. Faltou achar agora o nêutron. Então, vamos vir para cá, ó. Vamos usar essa fórmula aqui para eu poder saber a quantidade de nêutrons. Então, o que essa fórmula está falando para mim? Que a massa, que é representada pela letra A, é igual ao número atômico mais nêutron. Então, vamos substituir aquilo que a gente já tem. Então, a massa eu já tenho, é 23. Então, 23 é igual, o número atômico é 11, mais os nêutrons. Nêutron eu ainda não tenho, preciso descobrir, é o que eu quero saber. Então, ó, o 11 ali tá somando, né? Tá positivo. Ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, 23 menos 11 é igual à quantidade de nêutrons. Então, se você fizer essa subtração aí, você vai chegar aqui. Nêutrons é igual a 12. Ok? Então, põe aqui, ó. 12. Só isso, tá? Então, a gente vai pegar as informações que a gente tem, já põe aqui bonitinho, e a gente vai descobrindo as outras de acordo com o que o elemento vai trazendo pra gente, ok? Vamos fazer o próximo? Mesma coisa, só que aqui eu não te dei o número de massa, mas ele me deu uma coisinha já pronta aqui, que foi a quantidade de nêutrons que ele apresenta. Vamos ver se a gente consegue fazer a partir do que a gente tem. Então, vamos lá. Vamos de novo de baixo para cima, né? A massa a gente não tem, a gente vai ter que achar isso aí. Mas eu tenho o número atômico. O número atômico ele falou para mim que é 17. Então, aqui, ó, é esse daqui, ó. O número atômico é o de baixo. O número atômico é 17. Legal. Lembra que o número atômico é igual à quantidade de prótons. Então, se é 17 lá, é 17 aqui também. Não tem sinalzinho de mais, não tem sinalzinho de menos. Então, ele está um elemento neutro. Então, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. 17 também. Falta achar a massa. Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. Eu sei que a massa é igual ao número atômico, que no caso é 17, mais a quantidade de nêutrons, 38. Então, você vai pegar aí e vai somar 17 mais 38, e você vai chegar, cadê? Você vai chegar, desculpa, 17 mais 18, né? 17 mais 18, você vai chegar no resultado final aí, que é 35. Então, a massa vai ser 35. Ok? A gente fez a mesma coisa do outro exercício, só que agora não tinha uma informação
no elemento, eu tinha uma informação já aqui que era a quantidade de nêutrons, e a partir do que eu já tinha, eu fui substituindo aí para poder chegar no valor. Sim? Vamos pro próximo. Esse aqui também tá bem facinho, igual o primeiro, né? Esse aqui já dá pra gente fazer mais rápido. Então vamos lá. Quantidade de massa é o número de cima, 81. O número atômico é o número de baixo, 35. Quantidade de prótons é igual ao valor do número atômico. Tá neutro, né? A quantidade de partículas positivas é igual a de partículas negativas. Então é 35 também, ok? Falta só achar a quantidade de nêutrons. Para achar a quantidade de nêutrons, a gente vai usar a nossa fórmula secreta aqui, ó. Então, 81, que é a massa, é igual ao número atômico, que é 35, mais N. Então, o que a gente tem? 81 menos 35 é igual a N. N vai ser igual a 46. Sim? Então, a gente fez a mesma coisa. A gente só pegou os valores que a gente já tinha e foi substituindo. Então, põe aqui, ó. N igual a 46. Ok? Então, vamos para o próximo. Mesma ideia, só que agora eu não tenho o número atômico. Não tem problema. Por quê? Ó, vamos fazer com aquilo que a gente já tem. Vamos para a massa, que é o de cima, né? Sempre o de cima aqui. A massa é 40. Então, vamos por lá. 40. Legal. Mas eu não tenho número atômico. Só que o exercício deu para mim aqui a quantidade de prótons, ó. Se ele me deu a quantidade de prótons, lembra que prótons é igual ao número atômico. Então, põe lá embaixo. 20. Ele não tá eletricamente, positivamente carregado, nem negativamente carregado. Não tem sinalzinho de mais nem de menos. Então, ele está neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Faltou achar a quantidade de nêutrons. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Vai substituir na fórmula. Mesma coisa. 40 é igual a 20 mais N. 40 menos 20 é igual a N. N, então, é igual a 20. Ok? Certo? Então, é só a gente ir substituindo por aquilo que a gente já tem. Assim tá muito fácil, né? Vamos mudar um pouquinho as coisas aqui, né? Ele me dá bastante informação. Então, vamos com o que ele tá me dando. Então, ó lá. De novo. Número de massa é o de cima. 29. Legal. Número atômico. 19. Legal também. Quantidade de prótons é igual ao número atômico. Então, põe lá. 19. O número de elétrons agora a gente vai ter que mudar. Ó, tem um sinalzinho aqui, ó. Toda vez que tem esse sinal de mais, ele está falando que ele está positivamente carregado. Ou seja, eu tenho mais partículas positivas do que negativas. O próton é o positivo, o elétron é o negativo. Ou seja, está faltando elétron. Quantos? 1. Ele perdeu um elétron aqui, ó. Então, toda vez que tiver um sinalzinho de mais, é porque ele está positivamente carregado. Está faltando um elétron para ele. Então, se a quantidade de prótons era 19, e quando ele está neutro, a quantidade de prótons é igual a de elétrons, ou seja, seria 19, 19, ele perdeu um elétron. Ele passou até agora 18 elétrons. Ok? Então, agora a gente vai achar a quantidade de nêutrons aí. Aqui, ó. A massa. 29, que é igual ao número atômico. Mais N. Então, 29 menos 19 é igual a N. N vai ser igual, só fazer a subtração, 10. Ok? Então, ó, entendeu por que mudou aqui a quantidade de elétrons? Ah, professora, mas tá um mais. Por que subtraiu? O mais aqui, gente, quer dizer que ele está positivamente carregado. Então, ele tem mais prótons do que elétrons. Ele perde elétrons. Toda vez que tiver um mais aqui, ó, é porque ele está perdendo elétrons.
Aí o número que aparece ali é a quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, no caso aqui, ele perdeu um elétron. Então, ao invés de ele ter 19, ele passa a ter 18. Ok? Vamos fazer mais um? Mesma ideia aqui, né? Então, ele não me dá o número de massa, mas ele me dá o número de nêutrons. Tá me ajudando mesmo assim. Então, vamos lá. Vamos começar pelo que a gente tem. Número atômico que é 12. O número de prótons também é 12, né? Que é a mesma coisa. Vamos achar o número de elétrons. Ó, esse aqui, ó, também, ó. Ele tá perdendo elétron. Nesse caso aqui, ele tá perdendo 2. Então, 12 menos 2, 10 elétrons, ok? Vamos achar a massa? Então, ó, a massa é igual a 12 mais 12, que eu já tenho ali o número de nêutrons, né? Então, a nossa massa vai ser igual a 24. Sim? Então, aqui, ó, foi para 10 porque ele está perdendo 2 elétrons. Vamos lá? Agora, aqui a gente vai fazer a distribuição eletrônica, tá? Então, eu pus o diagrama de Linus Pauling reduzido aqui, porque a gente não vai usar todas aquelas outras letras lá, não vai precisar, né? A quantidade aqui, o número atômico aqui, ele é menor, né? A quantidade de elétrons é menor, não precisa daquele Linus Pauling completo. Esse aqui é o que a gente usa com uma maior frequência, tá? A gente deixa esse daqui. Então, aqui eu tenho o nome dos níveis, né? O número, de 1 até 7, e aqui os subníveis representados, ok? Então, o S aguenta 2 elétrons, o P aguenta 6, o D aguenta 10 e o F aguenta 14. Tá? Então, para a gente fazer a distribuição eletrônica, a gente tem que lembrar que a gente faz sempre na diagonal aqui. Ok? Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica do sódio. Então, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas aqui. Ó. Eu tenho o número atômico, que é igual ao número de prótons, que é o número de elétrons. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que ele tem 11 elétrons. Esses 11 elétrons, eu preciso fazer o quê? Eu preciso distribuir eles aqui. Então, para a gente poder fazer essa distribuição, a gente tem que fazer isso na diagonal. Eu preciso distribuir 11 elétrons. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. 1s2. Então, já me livrei de 2 elétrons. 2s2. Deu 4, certo? 2 mais 2 são 4. Ainda faltam alguns elétrons para eu poder chegar no 11. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Então, vamos somar aí, ó. 2 mais 2, 4, certo? E 4 mais 6, 10. Faltou mais um pouquinho aqui, ó. Eu preciso chegar até o 3s2. Mas se eu somar isso daí, a gente sabe que não vai dar certo, né? Porque, ó, conta comigo aí. É 1s2 são 2 elétrons. Já foi. Mais 2 aqui, ó. São 4. Sim? Mais 6 aqui são 10. Então, se eu somar mais 2 aqui, não vai dar. Eu vou ter que mudar esse valor aí, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma rabiscada nele aqui, ó. A gente vai tirar esse 2 daqui. E o número que vai aparecer pra gente agora vai ser 1. Opa. Aqui em cima, deixa eu desenhar que fica melhor, né? Então, vamos por aqui. 1. Opa. Então, quando eu for fazer a distribuição eletrônica, vamos escrever aqui, ó. Vai ficar. Vamos esticar. 1s2, 2s2. Vamos seguir a ordem aqui, ó. 2p6 e 3s1, ok? Lembrando que vocês vão colocar o 2 aí mais pra cima, né? É que o meu aqui não dá.
Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ok? Aí agora a próxima pergunta é, qual que é o número de elétrons na camada de valência? Então, o número de elétrons na camada de valência, que eu estou perguntando assim, quantos elétrons ele tem na camada mais externa? Então, a camada mais externa, no caso aqui, ó, a gente vai, ó, 1 é mais interna, depois vem a 2, 3, 4, 5, 6. Então, a camada mais externa que a gente chegou aqui foi a 3, né? Então, eu quero saber quantos elétrons ele tem na camada de valência, que seria essa daqui, ó. E o número de elétrons é o que a gente colocou lá em cima. Então, a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência é 1. Ok? Então, na distribuição eletrônica aqui, ó, eu vou ter 1s1, 2s2, 2p6, 3s1, ok? Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Cheguei onde eu queria, ok? Vamos fazer mais uma? Ó, aqui são 17 elétrons, né? Então, número atômico é 17, número de prótons é 17, número de elétrons é 17. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. 1s2. Depois, 2s2. Deu 4. Depois, 2p6. Deu 10. Depois, 3s2. Deu 12. Aí eu vou pegar aqui o 3p6. Só que se eu fizer a conta, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Então, não pode ser 6, porque eu quero chegar só até o 17, certo? Então, a gente vai tirar esse 6 daqui, ó, que não é o que a gente quer. A gente quer chegar no 7. Então, vamos anotar a distribuição aqui do lado. Ficou 1s2, 2s2, 2p6, que a gente tem que fazer sempre na diagonal, né? 1s2, 2s2, 2p6, o próximo. 3s2, que tá aqui. Opa, desculpa, eu pus 7 aqui, é 5, né? A gente já arruma já. 3s2 e 3p5. Ok? Então, essa ficou a nossa distribuição eletrônica. Vamos arrumar esse aqui. Vai ficar 5 ali, né? Vou pôr o 5 aqui. Foi? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Parece um S, mas é um 5, hein? Vamos lá, vai. Vamos puxar aqui um risquinho aqui para aparecer mais um 5. Olha lá, ficou perfeito, certo? Então, a nossa distribuição eletrônica ficou assim. Agora eu quero saber a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, a camada de valência vai ser a camada mais externa. Então, a camada mais externa aqui é o 3, né? Então, eu quero saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, a gente vai chegar a um total de 2 mais 5, 7 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa aí. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, a gente sempre faz aí na diagonal. Tá vendo? Aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aqui a gente riscou, né? A gente tirou o 6. E a gente manteve o 5. Porque na soma aqui, ó, dá 4, 10, 12, mais 5, 17. Ok? Camada de valência mais externa, só somar a quantidade de elétrons aqui, deu 7. Vamos fazer o próximo. Agora é 35, hein? Agora a gente vai mais longe. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, vai somando aí. 2p6, 3s2, até aqui já deu 12. 3p6, 18.
4s2, 20. 3d10, 30. Agora eu tenho que chegar até o 35, então eu vou ter que vir até aqui, ó. Só que, de novo, ó, eu tenho um elétron a mais aqui, né? Ele tá mostrando como se fosse 6. Então, não pode ser 6. Vamos tirar esse 6 daí. Opa. Deixar com preto. Então, vamos tirar esse 6 daqui, ó. Quantos elétrons faltaram? Faltaram 5. Vamos somar? 2 mais 2, 4. 10, 12, 18, 20, 30, 35. Então, na hora que eu for escrever aqui, ó, a minha distribuição eletrônica, ela vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, opa, p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Ok? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. A gente riscou aqui porque a gente tinha que chegar só até o 35. Número de elétrons na camada de valência. Para a gente pôr aqui a camada de valência, a gente tem que pegar a camada mais externa. A gente chegou até o 4, né? Então, a gente vê quantos elétrons tem na camada de valência. Vamos somar os dois aqui. Deu 7. Ok? Mais um. Mesma coisa, hein? Então, vamos fazer isso aqui mais rapidinho, ó. Um S2, 2S2, 4, 2P6, 10, 3S2, 12, 3P6, 18, ó, esse deu certinho, 4S2, 20. Então, a nossa distribuição eletrônica ficou mais tranquila aqui, não precisou mudar nada. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ok? Somar tudo aqui em cima aqui vai dar 20. Quero saber a quantidade de elétrons na camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa. Então, que seria essa? A gente vê quantos elétrons tem. No caso, só tem 2. Só colocar lá 2. Fechou? Tranquilo, hein? E esse? E agora? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, a gente tem que fazer toda a distribuição. E aqui a gente está falando que ele está perdendo um elétron. Esse elétron sempre tem que sair da camada de valência, ok? Então, vamos lá, você tem que fazer tudo. Você não pode subtrair o que você quer da última camada que aparecer para você. Não é isso, é da camada de valência. Às vezes a camada de valência é a última, às vezes ela não é, tá? Então, a gente tem que fazer a distribuição aí de 19. Então, vamos fazer lá do 19. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, se eu fizer essa distribuição normal aqui, ó, a gente não tá levando em consideração ainda que ele tá perdendo elétrons, tá? Então, se eu fizer a distribuição normal aqui, ó, 1s2, 3p6, 4s2. Só que a gente tem um problema aqui, ó. O cara tá perdendo elétron. Se ele tá perdendo elétron... Oh, desculpa, ele tem... aqui, primeiro que aqui é 19, né, professora? Aqui não pode ser 2. Então, vamos riscar o 2 aqui.
Aqui dá 19, então aqui não pode ter 2. Aqui só pode ter um elétron, certo? Então, vamos arrumar aqui. Então, o que acontece? A distribuição eletrônica normal dele, se ele tivesse neutro, seria essa. Só que ele está perdendo um elétron. A gente tem que tirar esse elétron da camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa, que por um acaso aqui também foi a última. Então, ele vai perder um elétron dessa camada aqui, ó. Isso aqui, ó, não vai ter mais. Então, a distribuição eletrônica dele fica isso aqui, ó. Ok? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ele perde isso daqui, tá? A mesma coisa se a gente fizesse aqui, só que agora ele vai perder 2 elétrons. Então, vamos lá? A gente tem que ir até o 12. Então, 1s2, 2s2, 4, 10, 12. Ok? Deu certinho, né? Então, vamos escrever aqui, ó, distribuição eletrônica. Sem levar em consideração ainda que ele está perdendo elétrons. 2s2, 2p6, 3s2. Isso aqui é ele bonitinho, né? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Ok, mas ele perdeu 2. Ele sempre perde 2 da camada de valência. Então, a gente vai achar a camada mais externa. E aqui, no caso, na camada mais externa só tem 2 elétrons, então ele vai perder a camada toda. Então, a distribuição eletrônica fica isso daqui só. Ok? Então, pessoal, é isso. Tá? Então, revejam isso com calma, devagarzinho. E bons estudos para vocês.